pessoal, eu sou a Cíntia, nutricionista aqui da Venutri, e hoje a gente tá gravando mais um programa, tá, para o nosso canal Venutri. Vai lá, entra no YouTube, se inscreva, dê suas opiniões, mande suas dúvidas, a gente está sempre disposta a te ajudar, tá bom? E hoje a gente está com uma visita muito especial, uma pessoa que eu já estava querendo há muito tempo conversar, há muito tempo falar, que é a Paulinha, tá? A Paulinha, ela é uma atleta e uma culinarista, mas ela tem uma peculiaridade aqui muito legal, principalmente para nós, o nosso público vegetariano, nosso público vegano. Paulinha, se apresenta. Bom, meu nome é Paula, sou a Paulinha, eu sou corredora de montanha, atleta amadora e trabalho com culinária, comecei com culinária vegetariana e atualmente com culinária vegana. Tanto como dando aulas de culinária, palestras e também com produtos por encomendas. Paulinha, conta pra mim, eu tô muito curiosa realmente de saber como é que iniciou, como se despertou pra você o mundo vegetariano, né? Porque a maioria das pessoas parte a princípio pelo vegetarianismo para depois se tornar vegana. Como foi isso? O que te despertou? O que aconteceu? Na verdade, eu entrei pro vegetarianismo, né? Eu me tornei vegetariana muito nova, praticamente na adolescência ainda, né? Então eu era uma adolescente que queria, naquela época eu sou bióloga de formação, então eu queria aquela questão da preservação do meio ambiente, naturalista, então eu me tornei vegetariana por uma questão ambiental. E aí a transição para o veganismo foi indo aos poucos, eu fiquei ainda bastante tempo no vegetarianismo. E aí depois, estudando, e o próprio organismo mesmo foi uma coisa sem muita pressão, sem aquela coisa muito do ativismo. Foi mais uma questão minha mesmo, pessoal, que eu fui começando a deixar os laticínios, os derivados, os ovos, foi indo de uma forma natural. E hoje já estou praticamente... Eu perco um pouco a noção do tempo, como foi meio que natural esse processo do vegetarianismo para o veganismo. Então, mas eu acredito que já deve estar uns 4 anos, assim, que eu tô vegana total. Assim. Você sofreu resistência da família, dos amigos? Como é que foi para você isso? Muito. Naquela época, na verdade, como eu falei, eu tinha uns 15 anos mais ou menos, de 15 para 16. Recente, tá, gente? Bem né? Naquela época, assim, uns anos atrás. Da família era aquela coisa assim, relaxa, adolescente passa. Adolescente passa. Mas aí eles foram vendo que não foi passando, aí sempre tinha aquela questão, não, vai ficar doente, vai ficar fraca. Isso foi há uns 16, 15 anos atrás, então naquela época ainda o vegetarianismo era muito novo, e não é que nem hoje em dia, que hoje já tem bastante informação. Naquela época eu era um ET, assim, né? Então eu sofri bastante resistência, principalmente mais da família, assim, né? Mas aí com o tempo eles foram vendo que eu tava ótima, saudável, e eu ia estudar, eu ia atrás, fui aprender a cozinhar, tive que aprender a me virar, porque eu era de uma família tradicional, então eu tive que aprender até a fazer minha própria comida e... Isso que eu sempre falo, que o vegetariano, o vegano, ele precisa aprender a cozinhar. Ele não precisa ser um gourmet, mas que ele tenha consciência que a comida dele é muito importante, né, e que é a forma dele se apresentar para o mundo. Até para mostrar que o universo vegetariano, ele não se fecha quando a gente se torna vegetariano e depois vegano, ele se abre, ao contrário do que a gente imagina, né? Então eu sempre falo, é muito importante que o vegetariano e o vegano saibam alguma coisa de cozinha, alguma coisa dentro da culinária, saber cozinhar alguns pratos. Isso é uma coisa assim muito rica, que abre muitas possibilidades. Sim, né? Inclusive eu praticamente quando eu não era vegetariana, não comia salada, não comia vegetais, não comia nada. Era aquela coisa, arroz, feijão, carne e industrializados, assim. Aí depois que eu comecei a praticamente, o que eu como hoje é muito mais do que eu comia antigamente, assim. Eu acho que o teu caminho profissional, ele tem tudo a ver com o teu estilo de vida, né? Sim. O que aconteceu? Como é que você foi se tornar uma culinarista? Sim. Então, aí nessa época eu comecei a estudar a questão dos benefícios da alimentação, tanto como a parte prática também para aprender a culinar, mas a princípio era para uso pessoal, né? E aí eu fui utilizando esse conhecimento para uso pessoal, me formei como bióloga, fiz pós-graduação, fiz mestrado. Só que, assim, as pessoas me perguntavam, me questionavam muito, nossa, mas como é que você faz isso e como é que você cozinha? E eu lembro na época do meu mestrado, meu computador era pra
de 10 artigos científicos, 8 eram científicos e 8 era página de receita. Então eu ficava naquela assim, sabe? Legal. Então foi um processo natural das pessoas se interessarem, me questionarem muito. E eu percebi que era o meu dom, assim, eu gostava muito disso. Então eu comecei a perceber que isso, na verdade, poderia ser uma fonte de trabalho e era o que eu mais gostava, realmente. E comecei a perceber também que através da alimentação e tanto ensinando como produzindo, eu conseguia até mais atingir as pessoas com a questão da educação ambiental do que a ciência propriamente dito. Eu conseguia falar, assim, chegar na comida, todo mundo come, então você com a comida... Todo mundo come, isso é muito legal. Então eu comecei a enxergar que com a questão da alimentação eu poderia também trabalhar a questão da educação ambiental junto. Então eu fui juntando as duas coisas, a questão da biologia com a alimentação. E aí quando eu terminei a minha pós-graduação, eu falei, agora eu vou me especializar, vou fazer uns cursos. Já cozinhava autodidata, né, mas fiz uns cursos para me especializar e fazer disso realmente o meu trabalho. A Paulinha tem um trabalho super legal. Conta pra gente, Paulinha, o que você faz? Fala da sua marca, dos seus produtos, o que você desenvolve? Então, minha marca é o Viver Integral. Quem quiser me encontrar, inclusive, nas redes sociais, né? Eu tô no Facebook, viverintegral.alimentos, o Insta é @viverintegral. Então, hoje eu trabalho mais com snacks, lanchinhos saudáveis, assim, do dia a dia. Minha especialidade é o cacau. Tive uma história aí para chegar no cacau também, mas hoje eu fabrico chocolates 80%, dou cursos de chocolates e tenho uma linha, já que nessa minha vida, nesse meio, essa loucura toda, eu treino muito, sou atleta, então eu fiz uma linha de barrinhas energéticas à base de cacau, energy balls, uns produtinhos aí naturais para poder estar ajudando tanto na performance esportiva como para ter um lanchinho saudável no dia a dia. Legal. A Viver Integral é uma parceira da Venutri. Ela faz umas coisas muito legais, muito interessantes, todas sem leite, sem lactose, é claro, sem açúcar, 100% vegano e além de aliar sabor com qualidade. Isso é muito, muito bacana. Bom, Paulinha, conta pra gente um pouquinho agora da sua prática esportiva. Ela, como a gente já falou, ela é uma atleta de montanha, ela é um cabritinho, ela sobe montanha, que é uma graça. Conta pra gente, o que você faz nessa parte esportiva? Hoje, atualmente eu me dedico, né? Eu comecei a correr montanha, descobri a montanha, na verdade, foi por acaso. Eu não fiz a transição de corrida de rua pra montanha. Já fui direto pra montanha. Porque assim, eu sempre pratiquei atividade física, sempre gostei muito de pedalar e academia, sempre fui ativa, né? E sempre gostei de como eu gostava de natureza, sempre fiz muita trilha, muito trekking. E eu descobri, na verdade, eu caí no mundo da montanha assim por um acaso. Eu descobri, eu fazia muita trilha em Paranapiacaba. E aí na internet uma vez, também acho que foi lá de 2011, mais ou menos 2012, eu descobri uma prova de corrida de montanha em Paranapiacaba. Eu fui e participei pela primeira vez. E aí eu lembro que eu peguei categoria por idade. Aí eu falei, nossa, acho que eu levo jeito. E aí desde então eu comecei a treinar, participar de provas. Aí eu peguei gosto, aí procurei um treinador e aí comecei a levar a sério, assim. E hoje eu gosto mais de longas distâncias, eu me dedico para outra maratona. Legal. A gente recebe aqui no consultório muitos pacientes que são atletas amadores, até alguns profissionais, e que têm muita dificuldade de alinhar sua alimentação pré e pós-treino, inclusive porque tem muito preconceito em relação a isso. O vegetariano, o vegano, ele não vai conseguir se destacar no esporte, ele não vai conseguir render aquilo que ele poderia render por causa da dieta que ele faz. A Paulinha é um exemplo disso, né? Um exemplo contrário disso. Conta pra gente, Paulinha, o que você faz, né? Assim, como é que é teu pós-treino, teu pré-treino, como é que é teu universo alimentar pros treinos? Então, na verdade, assim, é bem variado, né? Eu sou muito a favor, assim, da comida de verdade, né? E faço suplementações básicas, assim, né? Que a gente tem que estar sempre bem orientado. Então, questão de eu tomo proteína vegana, faço suplementação às vezes de ferro, de B12, a gente faz sempre um acompanhamento. E na verdade hoje em dia a gente tem, né, eu consumo mais a proteína de ervilha, proteína de arroz, de castanhas e procuro me alimentar o mais verde possível, né, o mais comida de verdade possível. Legal. Paulinha, fala um pouquinho sobre recuperação, assim.
As pessoas também acham que o vegano, ele fica sempre muito doente, que depois de prova ele se machuca muito, que ele não consegue recuperar. Como é que é isso pra você? Pelo contrário, pra mim, assim, eu sinto, né? Na verdade, quando eu entrei no esporte, eu já era vegetariana, vegana, então eu não tenho como comparar essa questão de como foi a minha performance antes e pós-veganismo, por exemplo, porque quando eu comecei a praticar eu já era. Mas convivendo com outras pessoas, assim, como a nossa alimentação é riquíssima em antioxidantes, super colorida, então assim, a nossa é naturalmente anti-inflamatória, né? Consumo muito gengibre, cúrcuma, suco verde, então frutas, os vegetais, então isso por si só já nos traz uma ação antioxidante, anti-inflamatória. É uma alimentação mais limpa, né? Sem conservantes, sem corantes, sem essas químicas todas, então o organismo naturalmente já consegue se recuperar e eliminar as toxinas que às vezes a própria atividade física intensa produz, né? Então com essa alimentação eu sinto que rapidamente, assim, dia seguinte, já tô pronta para treinar. O pessoal até fala, meu caramba, você já, eu falei, já tô ótima, já corri, já treinei, já vamos de novo. Paulinha, dá uma dica para quem tá começando nesse universo tão lindo, tão rico, uma dica assim, qual é a dica de ouro assim, que você daria para quem tá se despertando para esse universo? O que você falaria para a pessoa que está iniciando nisso? Olha, uma dica de ouro. Tão difícil isso, né? Uma dica, né? São tantas coisas. Mas assim, acredito assim, perceber o próprio organismo mesmo, sabe? Tipo, primeiro se identificar, né? De saber assim, quando a pessoa fala, eu tenho curiosidade, mas primeiro assim, você tem que sentir que é de você, que você tem essa curiosidade, né? E aí depois que você realmente percebe que você quer se tornar vegetariano ou vegano, ir atrás, assim, a transição sempre é muito difícil, né? Mas depois que você passa aquele processo difícil de mudança de hábito, você começa a perceber os benefícios, assim, você não quer parar mais. Assim. A minha dica para os meus pacientes, quando estão vendo o consultório para começar uma transição, é pensar que o universo do vegetariano e vegano, ele se abre. Se abre, né? A alimentação se abre, você descobre coisas que você nunca imaginou, desistir de comer, de preparar, que isso é tão rico, né? Isso é tão bacana, é tão maravilhoso que faz do caminho do vegetariano e do vegano um caminho assim de muitas descobertas bacanas, muitas possibilidades. O universo vegetariano vegano, ele é um universo de possibilidades, que eu acho que é o mais importante. Muitos sabores, não ficar preso a alguma coisa. O pessoal fala assim, né? Para de comer carne e come só soja. Não, né? Não é assim. Acho que a gente tem assim, você vai eu sempre falo assim, quando você come, você vai na feira, olha quantos milhões de... O que você come? Vai fast food, né? Um fast food riquíssimo. Né? Então é um universo de sabor e cor, assim, que eu fico encantada, né? Eu adoro. Bom, gente, fiquei super feliz de trazer a Paulinha aqui. A gente vai marcar com ela um dia só pra gente gravar receitas, algumas receitinhas bem legais. E eu quero que vocês acompanhem a gente, porque vai ter dicas muito bacanas. Paulinha, de coração, amei. Obrigada, eu que agradeço. Pessoal, entra outra vez na página da Venutri, entra no nosso Instagram, Venutri Nutrição, temos dicas, sugestões, entra lá, a gente gosta de receber críticas, sugestões, opiniões e a gente te espera também. Beijo pra vocês.